Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Machado e hoje eu vim trazer para vocês mais um passo a passo. Vou ensinar essa borboleta didática. É um brinquedo em feltro que estimula a imaginação, trabalha a sequência numérica, permite o reconhecimento de números e cores, pareamento de cor, coordenação motora e auxilia no processo do aprender a vestir. Todos estímulos importantíssimos no desenvolvimento infantil. Então, eu vou ensinar vocês como produzir esse brinquedo no passo a passo. É super simples e vocês vão amar. E, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou, dá o seu joinha e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Então, vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, os materiais que vocês vão precisar são feltro de cores variadas, EVA para estruturação, você pode estar usando também manta R1, fica a seu critério, de preferência use EVA branco, eu estou usando cinza porque eu não tinha outro. Você vai precisar também de alfinete para auxiliar aí prendendo as partes, cola de silicone líquida, tinta dimensional relevo preta. É essa tinta aqui, tá? Que a gente vai estar usando para escrever os números, fazer o detalhe dos olhos. Isqueiro para estar dando acabamento na fita e na cordinha também, né, no cadastro. Tesoura decorativa e tesoura comum. Linha nas cores dos feltros ou linha invisível, no caso aqui eu vou usar linha invisível. Linha de pesponto ou meada preta para fazer o bordado da sobrancelha, dos cílios. Aqui, linha de meada, que eu vou usar para bordar a boca, pode ser linha de pesponto também. Fita de cetim ou gorgurão, que a gente vai usar junto com esse fecho, tá? São 10 centímetros, que pode ser um elástico fino, um cadarço fininho, um rabo de rato, qualquer cordãozinho fininho que passe dentro do seu ilhós, tá? Pra gente fazer aquela amarraçãozinha da ponta, tá ok? Abridor de casa, o desmanchador de costura, perfurador, que pode ser qualquer objeto perfurante para abrir o casinho do ilhós, caneta fantasminha, né, caneta apagável, se você não tiver, não tem problema. Ilhós, aqui eu estou usando da matriz número 54, que é aquele usado no balancinho, mas eu vou usar com alicate para vocês verem também. Esse fecho aqui de bolsa, de mochila, ele é tamanho mini, tá? Hoje em dia você acha fácil dele. Botão, velcro e fibra siliconada para encher. Bom, gente, a gente vai começar aqui pelo corpinho da borboleta, tá? Você vai riscar o molde e vai deixar uma margem de aproximadamente 1 centímetro em volta. Para que isso? Para que a gente possa posicionar melhor partes para poder estar bordando, tá? Para a gente poder fazer as marcações e não se perder, e também depois para a gente aplicar as partes. E uma parte de feltro maior, que é o verso do nosso corpinho, ok? Agora vocês vão pegar um molde, não reparem que o meu, que eu uso caixa de cereal, eu vou deixar umas marcações no molde, que você vai ter que fazer o seguinte, né? A marcação para posicionamento dos olhos e para bordar. Então, vocês vão furar esses pontos de marcação com uma agulha, tá? Vão posicionar o molde aqui em cima desse recorte, tenta centralizar o máximo possível, vem com uma caneta apagável e faz a marcação aqui nesses furos feitos com agulha. Dessa forma, você vai poder se guiar com mais facilidade para bordar boca, sobrancelha, cílio e fazer a marcação dos olhos, ok? Gente, o molde dos olhos vai vir com duas marcações que é para fazer a marcação do sorriso, tá? Então, você vai posicionar esses dois tracinhos aqui pegando nos pontinhos que vocês fizeram do cantinho da boca. E aí vão riscar aqui com a caneta apagável e já formou o sorriso, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai bordar agora a boquinha, cílio e sobrancelha, tá? Para isso aqui, para a boca, eu tô usando linha de meada, que pode ser de pesponto também. A linha de meada eu uso as 6 linhas, tá? E a de pesponto é normal. Então, a gente vai fazer aqui, ó, o pontinho atrás. Eu vou começar aqui a fazer, mas o objetivo do vídeo não é ensinar a fazer esse bordado, tá bom? Então, a gente sai com a linha de baixo para cima, avança um ponto, desce, vai lá na frente e volta onde saiu lá no pontinho. Tá bom? Eu espero que vocês consigam entender.
E aí, eu vou adiantar aqui todo o bordado da boca e depois eu volto. Então, eu já trouxe aqui o rostinho todo bordado, tá? Os olhos, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão riscar 2 vezes a parte branca e 2 vezes a pupila, certo? Então, a pupila, que é essa parte verde, vocês vão colar aqui sobre a parte branca e vão passar uma costura aqui na parte de dentro somente, tá? E depois a gente vai posicionar aqui naquelas marcações que a gente fez com o molde do corpinho, posiciona bem. Pode passar também um pouquinho de cola atrás para poder a gente costurar, tá? Se você quiser, você passa essa cola atrás só um pinguinho para poder facilitar o posicionamento, tá? E depois costura em toda a volta. Uma coisa que eu não falei, gente, é, se você for casear à mão, você vai riscar, recortar no risco e antes de casear em volta, você vai bordar, fazer tudo isso que a gente está fazendo, costurar o olho, tudo direitinho, para depois então casear, certo? Então, ó, eu vou posicionar os olhos, vou lá na máquina, vou costurar e já volto. Bom, gente, tá aqui, tá? Já tá o olho costurado, tudo bordado. Eu esqueci de bordar o cílio, mas vai ficar sem. É o mesmo esquema da sobrancelha e da boca, é a pontinha atrás, tá? A pupila a gente faz no final, tá bom? Vou reservar essa parte. Aqui estão os fechamentos. Pro azul eu vou usar o velcro, pro amarelo esse fecho, pro laranja o botão, pro vermelho o ilhóis. E aí, o que vocês vão fazer? Lá nos moldes, a gente tem o formato de círculo, tá? Vocês têm que cortar 2 vezes no círculo e 1 vez um quadrado um pouco maior. Essa aqui é a parte dos números, tá bom? Então, são 2 vezes no círculo e 1 vez um pedaço maior. E para cada parte dessa, vocês vão precisar de um velcro de 2 centímetros. Eu recortei um quadrado, depois arredondei as pontas, tá? Que é para a gente poder prender os números na asa da borboleta. Temos também esse molde aqui. Em cada cor, vocês vão cortar 2 vezes nesse molde, tá bom? 2 vezes nesse formato. E um pedaço de feltro maior, que a gente vai costurar e depois recortar. Nas peças com fechamento de botão e ilhóis, o laranja e o vermelho, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar e vai recortar. Isso antes de aplicar o botão e antes de aplicar o ilhóis, tá? Os outros dois, não. Os outros a gente precisa aplicar o fechamento para depois costurar e recortar em volta, tá? Eu vou deixar essas 2 partes aqui para depois. E aí, ó, o botão, gente, ele tem 2 centímetros de diâmetro, tá bom? Essa cordinha aqui, ela tem 45 centímetros de comprimento, tá? Tem que ser uma cordinha bem fina, que passe com facilidade dentro do ilhós, porque senão a criança vai ficar irritada e não vai querer fazer essa atividade, né, do alinhavo. Ela vai se desinteressar, ela vai perder o interesse. Esse ilhós ele tem 0,5 centímetro de diâmetro, a gente vai precisar de 4 dele. A matriz é a de número 54. Então, agora a gente vai costurar as 2 partes no feltro maior e depois de recortar. Vou fazer isso com laranja e com vermelho. Vou fazer agora não, vou deixar aqui porque depois eu vou costurar tudo de uma vez, tá? Agora eu vou mostrar aqui com os outros dois como é que a gente faz. O amarelo, que tem esse fechamento, a gente vai precisar de uma fita de 10 centímetros de comprimento que a gente vai dobrar ao meio e recortar, tá? Ela tem 0,8 de largura, essa fita. Estou usando aqui de gorgurão, mas pode ser de cetim. Então, a gente vai dobrar ao meio e vai recortar, que a gente vai usar nas 2 partes desse fecho. Gente, esse fecho, ele é super fácil de encontrar hoje em dia, tá? Eu vou mostrar aqui a medida dele, ele tem 3 centímetros de comprimento e 1,5 de largura. Hoje em dia você acha fácil aí na internet, Mercado Livre, Shopee, tá? O que a gente vai fazer? A gente tem que abrir aqui as 2 partes, passar aqui a fita em uma alça, a gente vai botar um pouquinho de cola aqui para segurar e vai fazer isso também com a outra parte. Essa fita ela vai entrar aqui dentro, entre o recorte da tira e o feltro maior. É por isso que a gente não pode costurar ele antes, tá? Então, assim, a gente vai colar ele aqui dentro e depois vai passar a costura em volta, tá? Aqui é importante passar cola para ajudar a não sair do lugar na hora da costura. E a gente vai fazer aqui, ó, a mesma coisa com a outra parte do fecho. E aí, depois a gente vai passar essa costura, tá? Vou deixar aqui para costurar tudo junto. Na parte do velcro, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui, como os outros, 2 vezes iguais, essa tira. E aí, a gente vai posicionar o velcro e costurar.
antes de juntar com aquela parte maior, tá? Então, você vai, posiciona, pode pôr um pinguinho de cola e costura, tá? Um lado aqui, um lado áspero aqui e o lado macio do outro lado. Depois que eu posicionei, passei cola, vou colocar aqui em cima do feltro maior e aí sim vou costurar em volta e depois recortar. Vou juntar tudinho aqui e vou explicar agora a parte dos números. O que a gente vai fazer? Vou demonstrar aqui no laranja, mas é a mesma coisa para todas as cores, tá? O velcro, ele tem 2 centímetros de diâmetro. Você vai separar aqui as partes e pegar a parte áspera e colocar no círculo onde vai vir o número, tá? Cola e costura. E a parte macia na parte que fica na asa. Essa parte aqui, você sobre esse retalho de feltro maior e vai costurar, tá bom? E aí eu vou fazer isso com todas as cores. Gente, tá aqui tudo costuradinho. Essa parte laranja aqui é a parte do botão. Eu costurei, refilei, já fiz a casinha de botão e já preguei o botão. Esse botão aqui, ele precisa ser muito bem preso para a criança não arrancar, tá? Então, aqui, ó, o velcro já tá no lugar. O botão também, já vou colocá-lo aqui. E vou deixar aqui de lado essas duas partes. Essa parte do ilhós, eu já coloquei 3 ilhoses, tá? E vou mostrar como que eu vou colocar mais um. Gente, ó, para marcar, eu posiciono o ilhós, marco a caneta fantasminha, tá? Tem que ser bem na beiradinha, assim fica mais fácil de eu saber onde eu vou furar. Pego um objeto perfurante, aqui eu tenho esse furador, e depois eu preciso alargar o buraco. Se você tiver um furador já no diâmetro do ilhós, é melhor ainda, tá? Como eu não tenho, eu uso aqui as minhas ferramentas, tá? Então, eu alargo bem aqui o buraco para poder colocar o ilhós e, como eu disse lá no início, você vai usar, se for usar o balancinho, a matriz de número 54. Eu vou demonstrar aqui com o alicate, tá? Que eu tenho aqui, e ele é certinho para esse ilhós. Coloco aqui o ilhós dentro desse buraquinho, tem que alargar mais um pouquinho aqui. Posiciono aqui o ilhós, bem dentro desse buraquinho, bem justinho. Coloco aqui, ó, no meu alicate, na posição correta e depois aperto. E aí pronto, o ilhós já tá aqui no lugar, certinho. Então, eu vou reservar essa parte. Gente, ó, a parte amarelinha aqui, eu colei bem a fita aqui dentro antes, costurei, recortei e agora eu vou refilar essa parte que também já está costurada. Com cuidado para não cortar nem a fita e nem a costura que já está feita aqui, certo? Bom, então aqui essa parte amarela também já está certinha. Eu vou fechar aqui, ó, e vou reservar essa parte. Gente, ó, essas partes aqui dos números, a gente, conforme eu já disse, né? A parte áspera, a parte macia fica aqui nessa parte que vai para a asa e a parte áspera fica no círculo onde a gente vai colocar o número. Eu costurei, depois refilei em volta com a tesoura escalope. Vou virar aqui e fazer a marcação dos números. Os números eu vou desenhar com essa tinta dimensional preta, tá? Ela é uma tinta relevo. Então, antes de eu vir com essa tinta, eu vou fazer a marcação com a caneta apagável. Isso vai me dar segurança. Se você quiser, você pode ir direto com a tinta, tá? Então, é importante aqui que a gente estabeleça a ordem dos números para depois ficar certinho lá na borboleta. Vou riscar aqui os números de 1 a 4, conforme a ordem que eu estabeleci na posição delas lá na asa. E aí eu vou vir agora com a minha tinta e vou cobrir esse número que eu fiz. É importante ter um retalho aqui, ó, para ir limpando o bico, tá? Então, ó, você vai contornar aqui o risco que você fez apertando o tubo de tinta. É importante que não aperte muito forte para que não saia muita quantidade de tinta. E tomar muito cuidado para não achar o seu trabalho. E ir limpando o bico para que não suje o trabalho, tá? Não é difícil e é uma alternativa muito boa e segura. Agora é só deixar secar de um dia para o outro. Vamos então montar o corpinho. O olho, gente, a pupila, a gente vai deixar por último, tá? Porque é para não correr o risco de sujar o nosso trabalho. Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem todos os fechamentos aqui, tá? E a gente vai começar aqui pegando essa cordinha, tá? Ou a fita que você estiver usando, vamos queimar as pontas para não desfiar, isso é importante. E aí a gente já vai passar
essa cordinha dentro dos ilhoses, tá? Porque eu preciso que eles estejam bem juntinhos para que eles fiquem bem posicionados. Já amarrei aqui bem juntinho, tá? Bem apertadinho. Agora, gente, só um detalhe, tá? Eu deixei aqui essa margem porque eu vou costurar a máquina. Se você for casear a mão, você vai recortar no risco, conforme eu disse, as duas partes, né? Vai bordar tudo antes de casear. Você vai posicionar os fechamentos para depois, então, casear em volta, tá? Mas aqui, como a gente vai fazer a máquina, eu vou mostrar como é que vai ser feito. A gente tem que colocar todos os fechamentos aqui nas suas posições. Gente, uma coisa muito importante que a gente precisa arrumar, primeiro vocês vão arrumar da forma que vocês acharem que fica mais interessante, tá? Mas uma coisa que é importante aqui na hora de arrumar é que um fechamento sobreponha um pouco ao outro, coisa de meio a 1 centímetro, para que depois ele fique na posição certinha, tá? Então aqui, ó, depois que eu posicionei, defini a minha ordem, eu vou pegar o alfinete e vou começar a prender cada fechamento desse no corpinho verde. E isso é muito importante para que não saia do lugar depois na hora de passar na máquina. Vou fazer isso, vou prender todas as partes de um lado e do outro. Gente, ó, tá tudo presinho. Essa cordinha aqui, ó, do ilhós, a gente tem que juntá-la todinha no meio, ó. Prende aqui embaixo da parte do velcro para ficar mais seguro, para na hora de costurar, a gente não costurar por cima dela, tá? Então aqui, ó, tá tudo posicionado, tudo preso com o alfinete. A gente precisa fazer o que agora, gente? Eu havia esquecido da antena. A anteninha da borboleta. A gente vai precisar pegar o feltro preto e o molde. O molde é uma parte só. E aí você vai riscar espelhado, tá? Você risca virado para um lado, risca virado para o outro. Costura em cima do risco e depois refila em volta, tá? Eu não vou mostrar aqui o risco porque vai ficar difícil de vocês verem que o feltro é preto, tá? Mas é simples assim. Risca toda a volta, costura e depois recorta em toda a volta. Vai fazer isso com as duas partes. Agora sim, as anteninhas costuradas e refiladas. Você vai posicionar aqui, ó, se baseando pelo olho, tá? Vira pra dentro, prende com o alfinete, tá? Essa curvinha aqui da antena, ela pega bem em cima do olho. E você deixa um pouquinho distante um e outro. Prende no alfinete, já tá tudo preso. E o que que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai posicionar aqui o corpinho em cima da parte maior verde, só para a gente poder localizar onde vai ficar o velcro, tá? A gente precisa, gente, isso é muito importante, colocar a parte macia do velcro aqui no corpo, tá? Porque a gente vai ter que desvirar essa peça e depois, se tiver a parte áspera aqui, vai sair agarrando no feltro todo, tá? Então, isso é muito importante. A parte áspera vai ficar na asa e a parte macia que vai ficar aqui no corpo da borboleta, tá? Então, ó, a gente vai dobrar aqui a cabeça e vai ser aqui a nossa referência de onde a gente vai colocar o nosso véu. A gente pode marcar aqui com a caneta, ó, tem que ficar abaixo da cabeça, no corpo. Então, eu marquei aqui e vou posicionar abaixo desse risco o meu véu, tá? Passo uma cola aqui bem fininha no meio, depois eu vou costurar. Costurei já a parte macia do velcro, agora eu vou colocar frente com frente, tá? Viro o meu corpinho aqui, centralizo, vejo se a posição do velcro tá ok e vou alfinetar toda a volta para que fique bem preso. Agora eu vou marcar a abertura para encher, tá? Eu vou fazer aqui, ó, gente, aqui tá a minha marca de costura. Eu vou fazer um traço aqui, que é onde a gente vai começar a costura, vai vir costurando depois toda a volta e vai parar aqui. Então, essa parte de baixo aqui, ó, é por onde a gente vai encher a nossa peça. Eu vou reforçar aqui. E aí depois a gente vai dar um acabamento para fechar. Então tá aqui, gente, ó, todo costuradinho em volta. E agora eu vou, aqui é a abertura para onde a gente vai, por onde eu vou desvirar e encher a peça também. Eu vou cortar em volta com essa tesoura zigue-zague, essa tesoura de picotar, porque como é uma peça curva, eu acho que fica com um acabamento melhor, tá? Vou recortar aqui toda a volta para depois desvirar. Gente, ó, para desvirar, eu vou pegar aqui um pincel para me auxiliar, tá? Ele vai empurrando lá a parte de cima, passando por dentro e desvirando. E aí você vai desvirar da forma que for mais confortável para você. É importante tomar muito cuidado para não arrebentar nenhuma parte. Depois eu pego o cabo, ó, e vou ajeitando aqui a costura, tá? Eu vou passando o cabo aqui por dentro para deixar a costura bem
bem vivinha. Vamos então encher a nossa peça. Gente, é importante, quando a gente for colocar a nossa fibra aqui dentro, que a gente empurre bem com o pincel e coloque bastante fibra para que ela não fique com aqueles buracos, sabe? Com aquela sensação de que tá murcho. Isso deixa a peça muito feia. Então aqui o pincel, ele ajuda bastante, porque você vai empurrando e vai juntando bem a fibra para que ela fique bem compacta, tá? Então a gente vai caprichar aqui no enchimento. Gente, olha, nossa peça já tá bem cheia. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar aqui com um pontinho caseado, tá? Essa é a forma que eu achei que fica com o melhor acabamento, porque essa parte de baixo ela é curva. Se eu for dobrar a ponta para dentro e fazer um ponto invisível, ele talvez não fique tão perfeito. Pontinho caseado não, pontinho caseado vai ficar ótimo. Só que você vai precisar acertar aqui um pouco esse bico com a tesoura, mas é super tranquilo, tá? Aqui, gente, já o pontinho caseado finalizado, ficou bem legal, o acabamento ficou ótimo, eu gostei bastante. Se você tiver alguma outra sugestão de fechamento aqui dessa parte, você deixa aqui nos comentários, tá? E o velcro ficou assim. Vamos para a asa então, gente. Vocês vão precisar fazer o seguinte, riscar o molde no feltro rosa e recortar em cima do risco. Vão recortar também o EVA. Aqui no caso você vai recortar em meio centímetro a menos, risca no molde e corta meio centímetro a menos, meio a 1 centímetro, tá? A outra parte do velcro, etiqueta se você tiver, né? No caso aqui, se você for usar de cetim vai no corpo, se você for usar essa reta vai aqui na asa atrás, tá? Os círculos com a parte áspera, que vai aqui na nossa asa, e um feltro maior verde, tá? A gente vai começar como? Vamos passar aqui uma cola para juntar o EVA na parte rosa, tá bom? Ajeita aqui direitinho, centraliza e passa a cola. Espalha bem a cola, tá, gente? Para aderir bem o EVA no feltro. E aí, você passa aqui a mão para esticar bem, tá? Agora você vai posicionar os círculos coloridos, que estão com a parte áspera do velcro, que vai receber os números, aqui na asa. Você pode usar o corpo da borboleta para ver se está bem posicionado. Vai passar uma cola. É importante estar atento à ordem que você escreveu os números, tá? Para poder colocar aqui as cores na posição correta. Passa uma cola e aí depois a gente vai costurar. Mas quando a gente for para a máquina fazer tudo, tá? Estando na posição tudo certinho aqui, a gente vai pegar o velcro, vai centralizar e passar um fio de cola no meio. Não passa na beirada porque a gente vai costurar esse velcro, tá? E aí a gente vai agora pegar o nosso fundo verde, a gente vai achar o meio dele, dobrando 2 vezes, para poder centralizar a nossa etiqueta. Passa um pouquinho de cola e cola para depois a gente costurar. E aí, ó, depois a gente vai posicionar aqui a nossa asa e vai costurar, colar e costurar, tá? E aí eu vou fazer isso tudo na máquina e já volto para mostrar. Pronto, gente, tá aqui, ó, a asa já tá fixa no fundo verde, mas antes de costurar a parte rosa na verde, eu costurei os círculos, a etiqueta e o velcro, tá bom? E depois eu passei uma costura em volta. Agora eu vou refilar com a minha tesoura decorativa, que é a tesoura escalope. Que esse acabamento é bem opcional, né? Você pode estar fazendo da maneira que achar que fica melhor ou com a ferramenta que você tiver em casa, tá bom? Então, ó, recorta com cuidado para não recortar a costura. Deixa uma margem aí de meio a 1 centímetro. E aí, gente, ó, nossa asa está pronta. Não tem mais nada a ser feito, ó. O verso fica assim com a etiqueta. Aqui o corpinho gruda aqui na asa. E aí você pega agora os seus números, quando eles estiverem secos, e arruma de acordo com as cores que estão aqui na asa. Bom, gente, esse projeto eu fiz com muito carinho. Foi um projeto assim que já estava na minha cabeça já há bastante tempo e eu só incrementei. Eu acrescentei mais atividade do que aquilo que eu havia imaginado no início. Então eu acho que é um brinquedo muito legal e muito interessante para estar oferecendo para a criança. Ele tem bastante recurso, bastante ferramenta que auxilia no aprendizado. Isso é importante você falar com a pessoa que vai estar adquirindo esse produto.
E uma das atividades é essa que eu estou fazendo agora, que é do alinhavo, né, que estimula aí a coordenação motora, a criança aprende a fazer o laço, tem o velcro, tem esse fecho, tem o botão. Além do que, tem a sequência numérica, tem a questão do reconhecimento dos números e das cores, o pareamento de cores, quando você coloca a cor na posição correta, enfim, são muitos os recursos que estão aqui nesse brinquedo. Uma coisa super importante é que você deve tratar o feltro com termolina antes de fazer a peça. Se você não tratar antes, você vai fazer o seguinte: você vai pegar 100 ml de água e vai colocar 10 ml de termolina leitosa, misturar e borrifar na peça pronta. Também dá um resultado bem legal. Isso vai dar maior durabilidade à peça e vai fazer com que ela não dê aquelas bolinhas tão cedo. Então, se você gostou, eu peço que você dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras artesãs e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Os moldes eu vou disponibilizar nos meus grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links você pega aqui no box de informações. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima com mais um passo a passo. Um grande beijo e tchau, tchau.